Iniciar o nosso ciclo de palestras, eu quero convidar aqui Anderson Lourenço, ele é médico veterinário, e ele vai falar que é o tema importância do manejo reprodutivo para rebanho bovino. O Leite do Vale é em Itaporanga, viu, pessoal? Quais são os dias? 3 e 4 de dezembro. Bom dia a todos. Desde já gostaria de agradecer, a oportunidade de poder estar participando desse grande evento, Evento esse, que só tende a somar com a bovinocultura leiteira de Souza e região. Para quem não me conhece, como o Wesley disse, tem muita cara nova aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Lourenço. Sou um médico veterinário formado pelo IFPB Campos Souza, Faço parte do projeto Ouro Branco e trabalhando em específico na área de reprodução de bovinos. Eu trago para vocês o tema, a importância do manejo reprodutivo para o rebanho bovino, e durante a minha apresentação eu tento mostrar essa real importância do acompanhamento veterinário nessa atividade leiteira que vocês tanto executam com amor à profissão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o sucesso da atividade leiteira, ela está diretamente relacionada tanto com a parte produtiva do rebanho, como também com a parte reprodutiva. Aí aqui vocês poderiam me perguntar, mas como assim, Anderson? O que é que tem a ver a parte reprodutiva com o sucesso dessa atividade que vocês executam? Bom, pessoal, para se produzir esse líquido tão precioso que vocês podem ver, que está dentro dessa jarra, que é o leite, um conteúdo rico em nutrientes. Para se produzir esse líquido é necessário que a vaca esteja em lactação. E para que essa vaca esteja em lactação, primeiramente ela tem que estar gestante, posteriormente essa vaca vai parir e, consequentemente, ela vai entrar em fase de lactação. Essa foi a forma que Deus criou, que permitiu que um mamífero, no caso a vaca, pudesse produzir leite, esse bem tão precioso. Então, pessoal, o parto de uma vaca, ele é importante, ele representa o início da fase de produção de leite dessa vaca, e essa é a fase considerada a fase mais lucrativa de uma vaca, onde a vaca ela consome o alimento, gera energia no organismo, e, consequentemente, ela converte essa energia em produção de leite. Com o passar do tempo, essa vaca que está em lactação, que pariu, ela vai ficar gestante novamente, e ao atingir os 7 meses de gestação, vai ser preciso que se faça a secagem dessa vaca. Isso é importante, pois a vaca precisa se preparar para uma nova lactação. As células da glândula mamária precisam se renovar para que ela venha a todo vapor na sua próxima lactação. Então, isso é o normal, isso é o que se deseja na atividade leiteira. O contrário, que é a secagem de uma vaca vazia, isso é uma dor de cabeça, isso é indesejável. Quando eu falo secar uma vaca vazia, eu falo secar uma vaca não estando gestante, por baixa produção e, pior ainda, não estando gestante. Isso é uma dor de cabeça e isso mostra que vocês estão jogando dinheiro literalmente para o buraco. E é uma característica que a gente não quer de forma alguma que aconteça na atividade leiteira. Bom, então, para que a vaca seja eficiente na reprodução, quando eu falo eficiente na reprodução, para quem me conhece sabe que eu trabalho com inseminação, mas quando eu falo em eficiência reprodutiva, eu não me refiro só à inseminação artificial, eu me refiro também à monta natural para quem usa boi. A gente sabe que tem muito produtor que utiliza boi, que é a forma mais antiga de emprenhar suas vacas. Então, quando eu falo em eficiência reprodutiva, eu me refiro a essas duas opções. A vaca ela tem a obrigação de ficar prenha, obrigação entre aspas, porque primeiro o produtor tem que oferecer condições para que essa vaca fique prenha. Então, independente da forma que ela vai ficar prenha,
ela tem que ser eficiente, né? E como eu faço para monitorar essa eficiência reprodutiva, né? Para isso, é necessário que tenha um acompanhamento veterinário especializado na área de reprodução, para que se possa monitorar esse rebanho, né? E para que esse monitoramento seja também eficiente, eu preciso, particularmente falando, como veterinário que trabalha com reprodução, eu preciso da ajuda do produtor, né? Não só para me contratar, como também na escrituração zootécnica do rebanho. O que seria isso? Anotar, né? Anotar no caderninho ali as informações, mas primeiro é importantíssimo que o produtor identifique os animais, né? Seja por nome ou por meio de brinco. Se tiver os dois é melhor ainda, porque em caso de mudança de um vaqueiro, mudança de funcionário, às vezes o cara não sabe o nome, o proprietário não sabe o nome do animal, pois o vaqueiro saiu, né? Então, se tiver brinco e nome, é melhor ainda. Mas o que seria esses dados, né, que eu tanto preciso para me auxiliar no monitoramento do rebanho? Seria a anotação de um dado simples, como, por exemplo, a data de parto, né? Anota lá no caderninho a data que esse animal pariu, né? Vamos dizer, se esse animal teve algum problema de retenção de placenta, também anota, né? Se o parto foi preciso lá puxar o bezerrinho para auxiliar no parto, também é importante anotar essas informações. Uma outra informação importantíssima, né, que muitos não dão atenção, né, é anotar a data de cobertura, né? Quando eu falo a data de cobertura, é a data que a vaca foi inseminada, ou então a data que essa vaca foi coberta pelo boi, né? Então, esses dados, esses acontecimentos ao longo do ano, né, são importantes que vocês anotem, né, para facilitar o veterinário que está trabalhando ali com vocês na tomada de decisões, né? Posteriormente, né, vocês poderiam me dizer: não, Anderson, mas eu não tenho um caderno para anotar, eu não tenho como anotar, né? O projeto Ouro Branco, ele tem a solução, né? O projeto Ouro Branco criou há muitos anos, né, a agenda do produtor, e nela contém informações, espaços, na verdade, que permitem facilitar a vida do produtor nessas anotações, como, por exemplo, que eu falei, a data de parto, a data de cobertura, a data de secagem, e também algumas outras anotações, como, por exemplo, a produção ao longo do ano. Então, esse caderno foi criado para auxiliar o produtor, né? Nessa primeira imagem, a gente pode ver o colaborador do projeto, Alex, que é engenheiro agrônomo, fazendo a entrega de uma dessas agendas ao produtor de leite, seu Antônio Roseno, lá do Uiraúna. Nessa outra imagem, a gente pode ver essa família admirável, né? Que seu Tontonho está aqui presente, né, Tontonho, recebendo também essa agenda, esta sendo entregue pelo colaborador e engenheiro agrônomo também, Emanuel, desculpa, que está aqui presente no evento, né? Para quem tiver alguma dúvida de como fazer para adquirir essa agenda do produtor, pode entrar em contato com o Emanuel, que ele vai explicar como é que faz para ter acesso a essa agenda. E é importante ressaltar que essa agenda é entregue anualmente para os produtores parceiros, beleza? Existem outras formas mais sofisticadas, né, de se ter o controle de dados dos animais, dos acontecimentos nas fazendas. Como, por exemplo, através de um software de gestão chamado Leigado, que é um software que a gente está utilizando há pouco tempo já em algumas fazendas parceiras, né, que ele permite que você anote as informações dos animais diretamente no site, e isso em tempo real, né? Você alimenta ali o software de gestão e ele gera dados, índices que servem para auxiliar o médico veterinário, tanto na parte reprodutiva como também na parte de produção. Ele também permite, por meio de aplicativo instalado no smartphone, né, que também permite o acesso a essas informações em tempo real. Então, o produtor tem ali acesso a essas informações na palma da sua mão. Para quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais um pouco sobre esse software, pode falar com Késia, que ela está à frente disso e vai explicar um pouco bem melhor sobre como é que faz para adquirir, os critérios que faz para participar ou adquirir esse software de gestão, né? Bom, pessoal, a partir das anotações de vocês,
se gera alguns índices, né, índices reprodutivos importantes para o acompanhamento veterinário. Eu vou citar alguns, não vou citar todos porque são muitos, né, vou citar alguns aqui que a gente utiliza bastante, as nomenclaturas no dia a dia, e é importante que vocês recapitulem essa informação. O primeiro de todos é o PEV, né, o período de espera voluntária, né, que esse índice ele representa o momento que a vaca pariu até a sua total involução uterina. Né? O que é involução uterina? Né? A gente sabe que o útero da vaca, para comportar uma gestação, ele se dilata bastante da sua posição normal. Né? E após o parto, esse útero precisa de tempo para que ele volte à posição normal, para que a vaca, assim, posteriormente, possa emprenhar novamente. Então, o PEV ele precisa ser respeitado, e o período médio de involução uterina gira em torno ali de 30 a 40 dias, que é mais ou menos com 40 dias que você vai realizar a primeira inseminação ou colocar essa vaca com o boi. Né? Para quem tem boi solto no meio do rebanho, né, que eu não recomendo, que o boi esteja preso e que a gente leve a vaca em si até o boi e não o boi solto no meio do rebanho. Né? Para quem tem essa situação na fazenda, para vocês terem uma ideia, possa ser que tenha alguma vaca que vá dar o cio não respeitando esse tempo, né, vamos dizer assim. E o boi, para ele não quer saber disso. Ele não quer saber se a vaca está com alguma retenção de placenta, se a vaca está com alguma infecção. Ele não quer saber, ele vai cobrir essa vaca porque ele não entende, ele é um animal irracional. Então, por isso que eu aconselho sempre que tenha o boi preso, para que também se respeite esse PEV, esse período de espera voluntária, né? Até que o útero volte à sua posição anatômica normal e essa vaca esteja apta a poder emprenhar novamente. Um outro índice é o período de serviço, né? O período que vai desde o parto até o primeiro serviço apto, né? Vamos dizer assim, a primeira prenhez do animal. Também é um índice importante que a gente usa ao longo do nosso trabalho. Né? O outro índice que muita gente já ouviu falar, acredito eu aqui, né, que é o DEL, né, que é os dias em lactação, e como o nome já diz, é o tempo que essa vaca está em lactação desde o parto. Esse índice é muito utilizado para quem vai realizar o loteamento do rebanho. O Rodrigo aqui, que realiza muito atendimento a algumas fazendas, ele usa muito esse índice para guiá-lo na questão de produção dos animais. Obrigado. O próximo índice, né, é o intervalo entre parto, né, que eu quis dar um pouco de ênfase maior a ele, porque eu considero particularmente o índice mais importante, né, para tanto a gestão da fazenda, como também para auxiliar o médico veterinário. Né? O intervalo entre parto, né, como o nome também já diz, é o intervalo que vai de um parto para outro. Né? O ideal é que esse intervalo seja de 12 meses, mas até 13 meses ainda considera-se aceitável. Né? E o que seria esse intervalo entre parto de 12 meses? É uma característica que a vaca tem de todo ano deixar uma cria. Isso é o normal, isso é o que se deseja no rebanho, é uma vaca parir um bezerro a cada ano. Né? E explicando um pouco melhor do que seria esse intervalo entre parto, para vocês entenderem nessa imagem, o intervalo entre parto ele é a soma do tempo de gestação médio da vaca, que é 9 meses, mais o período que essa vaca está em aberto após o parto. Claro que respeitando o período de espera voluntária que eu falei, que é o PEV. Né? Vamos dar um exemplo. Se essa vaca emprenhar aos 90 dias, o que é a meta, né, somando com o tempo de gestação dessa vaca, vai dar o quê? 12 meses. E isso é o intervalo entre parto do animal, 12 meses. Se ela emprenhar aos 4 meses de parida, de aberta, né, essa vaca vai ter um intervalo entre parto médio de 13 meses, que é o máximo, vamos dizer assim, aceitável, que indica que a vaca está bem, que indica que ela está produzindo também bem. Né? Para vocês terem uma ideia do que o tanto que esse índice é importante, né, para uma fazenda, eu mostro esse outro exemplo nessa imagem, né, agora falando um pouco voltado à produção, né, para vocês terem uma ideia do quanto esse intervalo entre parto ele é importante. Né? Eu trago para vocês duas vacas,
onde a vaca 1 tem um intervalo entre parto de 18 meses e a vaca 2 tem um intervalo entre parto de 12 meses. Né? Eu coloquei uma produção média durante a lactação dessa vaca de 5.000 litros, né? E coloquei uma escala ao longo de 3 anos. Né? Para vocês terem uma ideia, em 3 anos, essa vaca que tem um intervalo entre parto de 18 meses, ela pariu 2 vezes, né? Ou seja, teve 2 lactações ao longo desses 3 anos, tendo uma produção em média de 10.000 litros nessas 2 lactações e pariu 2 bezerros. Né? Isso eu estou colocando um exemplo, né? Se ela for parte gemelar, a quantidade de bezerro aumenta, mas eu estou colocando como se fosse apenas uma cria. Né? E olha só a diferença para uma vaca com intervalo entre parto de 12 meses, ou seja, ela pariu nesses 3 anos, uma vez por ano, então ela teve uma lactação a mais, né, somando nesses 3 anos um total de 15.000 litros de leite, né, nas 3 lactações, e produziu 3 bezerros. Então, para vocês terem ideia de quanto esse intervalo entre parto é importante, tanto para a reprodução, como também para a produção. Né? Se você tem uma vaca com intervalo entre parto de 12 meses, pode ter certeza que ela está gerando lucro para a sua atividade leiteira, beleza? Pronto, pessoal. A partir de gerado alguns índices, né, a gente permite assim o auxílio do veterinário, né, na tomada de decisões, e a partir desses índices a gente segue com o monitoramento do rebanho, né, só que desta vez agora realizando o exame reprodutivo. Esse exame reprodutivo eu realizo tanto com auxílio de palpação retal, como também através da ultrassonografia, né, nas fazendas que eu visito. Eu utilizo bastante o ultrassom, que é uma ferramenta que me auxilia demais, né, no diagnóstico de gestação. Ao longo desse exame reprodutivo, a gente pode se deparar com algumas anormalidades, vamos dizer assim, uterinas, né, ao longo desse exame, que essas anormalidades podem estar prejudicando o animal e ela precisa ser tratada para que essa vaca venha a emprenhar. Né? Eu citei algumas, não vou citar todas, porque se eu fosse citar todas, a gente ia passar o dia inteiro aqui conversando sobre as anormalidades uterinas e, infelizmente, a gente tem o tempo um pouco curto. Né? Mas eu vou citar algumas que eu já me deparei, principalmente aqui na região de Souza, e que vocês vão conhecer agora, ou já conhecem, né? Como estão no campo, já conhecem bem mais do que eu. Né? Bom, a primeira é a endometrite, né, que ela é diagnosticada geralmente com auxílio de um dispositivo chamado Metricheck ou Endometrix, que essa endometrite ela é aquela descarga de pus, né, falando em outras palavras, que a vaca solta. Né? Eu acho que a gente vê com mais constância a vaca quando está com endometrite, quando ela se deita e se levanta, que você vê lá aquela descarga purulenta. Né? E isso se caracteriza como uma endometrite. Essa endometrite ela precisa ser tratada, porque senão, infelizmente, a chance dessa vaca emprenhar vai ser mínima. E para vocês terem uma ideia da diferença de um muco normal para um muco de uma vaca com endometrite, eu coloquei aqui essa imagem, não sei se está dando para ver bem, né? Mas o muco de uma vaca normal, ele é límpido, né? Parece água. Né? Só que uma água mais gelatinosa, transparente, né? E isso é o normal. Quando a vaca está com essa situação aqui, ela tem que ser tratada. E qual o tratamento que eu mais indico, né? Que eu mais uso ao longo do meu trabalho? Né? Eu indico a infusão uterina, né? Que a gente trata direto no foco do problema, né? E consiste na inoculação de um antibiótico, né? Que eu mais recomendo é o Metricure, né, que é um antibiótico à base de cefapirina, que vai tratar em dose única, direto no foco do problema. Né? Dificilmente as vacas que eu trato, né, elas não se curam. Né? Esse antibiótico, apesar de não ter nenhum vínculo com o laboratório, esse antibiótico ele é muito bom, né, e geralmente a vaca tem 100% de cura. Lembrando que para quem é produtor de leite, né, esse Metricure, esse medicamento, ele é descarte zero, ele não deixa resíduo algum no leite, então aí vai facilitar a vida de vocês para não estar precisando estar fazendo teste daquela vaca para resíduo de antibiótico, ou então estar descartando o leite daquele
animal. Bom, a segunda característica, né, a segunda anormalidade, na verdade, que eu venho mostrar para vocês é a mumificação fetal. Não sei se aqui alguém já se deparou com algum caso de mumificação fetal, né, mas eu queria mostrar para vocês uma imagem, né, que, como o nome já diz, é um feto mumificado, né, com características de múmia, né. Essa anormalidade ela pode ser acometida por doença, né, em caso que seja acometida por doença, ela é grave, então geralmente eu já aconselho descartar o animal, né, em casos que me deparo com essa situação, mas ela também pode ser decorrente de alguma torção umbilical, né, alguma torção uterina que impede que esse animal, né, continue com vida e que infelizmente ele acaba que ficando no útero ali sem a fêmea, sem a vaca conseguir expulsá-lo, né? Para que seja feita a expulsão desse feto mumificado, é necessário que se faça um tratamento, né? Em alguns casos, a vaca consegue expulsá-lo, mas outros não, é necessário ter o tratamento. E se não tiver esse tratamento, a vaca infelizmente ela vai reconhecer como se tivesse prenha e ela vai ficar com esse feto ali por um longo período de tempo, né? O tratamento, geralmente, que eu recomendo é o tratamento hormonal, onde a gente utiliza estrógenos, né, que é bem conhecido esse medicamento aqui, que é o ECP, que muita gente utiliza, né, para induzir o cio em alguns animais. Ele também é utilizado em casos para auxiliar nessa expulsão desse feto mumificado, como também o uso de prostaglandinas, né? A soma desses dois hormônios permite que o útero da vaca contraia, a cérvix se abra e esse feto mumificado que está ali prejudicando a vaca, ele seja expulso, né? Posteriormente, após a expulsão desse feto, né, a gente indica também uma infusão uterina e o antibiótico de eleição que eu recomendo também é o Metricure, que, como já falei, é dose única, é prático e fácil de ser usado. Fácil, quando eu digo fácil, eu digo assim, para quem sabe inseminar, porque não é todo mundo que sabe fazer uma infusão uterina, né? É necessário que saiba no mínimo, né, realizar uma inseminação para poder fazer essa infusão uterina, né? E a próxima anormalidade é o cisto ovariano, né? Assim como na mulher, né, as vacas também têm cisto, né? Este geralmente é acometido principalmente nessa época de calor intenso, né? Vacas sob estresse térmico, né? Elas acabam que desenvolvendo esse cisto, e esse cisto às vezes é diagnosticado direto com o auxílio do ultrassom. A imagem está ruim, mas é uma imagem de um cisto visto no ultrassom, como também pode ser diagnosticado por meio de palpação retal. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse cisto, né, quando uma vaca está com cisto, esse é um cisto folicular. E ele é bastante, vamos dizer assim, bem aumentado o volume quando comparado com um ovário na sua situação normal, né? Ele precisa ser tratado, né, porque senão essa vaca infelizmente não vai emprenhar, né? E como eu disse, né, a principal característica o principal ocasionador, né, desse cisto é o estresse térmico. E quando eu falo em estresse térmico, eu digo um animal assim, não estejam enganados que só uma vaca muito apurada, muito holandesa, ela vai ter cisto. Também uma vaca meio sangue pode ter cisto, uma vaca G também pode ter cisto, vai depender da rusticidade dela, né, ao ambiente que está sendo exposto a ela. Então, quando eu falo às vezes em cisto, o pessoal que fala em estresse térmico, o pessoal imagina logo que essa é uma vaca muito apurada, e não é isso, certo? É importante vocês compreenderem essa situação, né? O tratamento que indico, geralmente é um protocolo hormonal, onde se utiliza o acetato de buzerrelina, que é o famoso GNRH, para quem insemina que sabe o hormônio que eu estou falando, né, que ele, além de ser um indutor da ovulação, ele também auxilia no tratamento do cisto ovariano, né? Como vocês podem ver na imagem, né, o medicamento que a gente usa com mais frequência é o Gonaxal, né, que ele é a base justamente desse GNRH. Então essa vaca precisa ser tratada o quanto antes para que possa emprenhar novamente, beleza? Por último, pessoal, das anormalidades uterinas, né,
vamos dizer assim, essa aqui mais voltada para a parte do animal em si, a gente tem o bezerro Frimarte, né, ou a bezerra maninha, que muita gente chama, né, que é uma bezerra infértil. Por que essa bezerra infértil? Ela geralmente ela é proveniente de parto gemelar, onde seu irmão é um macho, né, e geralmente essa fêmea, durante toda a sua gestação, o seu período de vida dentro do útero da vaca, ela tem contato com o hormônio masculino, né, do seu irmão, e isso acaba produzindo a infertilidade desse animal. Geralmente por quê? Porque o contato com esse hormônio faz com que o útero da fêmea ele fique atrofiado, né, os ovários eles não se desenvolvam, muitas vezes a vulva fica pequena, né, com características ali difíceis de identificar, e muitas vezes essa vulva tem uma grande quantidade de presença de tufos de pelo, né, indicando que ela não está normal, né. E por último tem uma característica bastante também comum, né, que é a formação hiperplásica na vagina, né, que eu vou mostrar a vocês na imagem a seguir, né. Essa imagem aqui, essa primeira imagem, ela mostra a vulva do animal bastante atrofiada, com essas presenças de tufos de pelo, o que indica já que o animal está com uma certa anormalidade. E essa outra imagem mostra a formação hiperplásica da vulva do animal. Pode ficar à vontade. Se for duas fêmeas é normal, né? E ótima pergunta. É importante também ressaltar que quando, nesses casos, é uma fêmea e um macho, o macho também ele tem uma certa infertilidade. Ele não é totalmente infértil, mas ele, querendo ou não, ele está comprometido. E nesses casos, eu aconselho também descartar o macho, né? Como é que eu faço para diagnosticar? Como é que eu sei, né, que essa fêmea, na verdade, ela é Frimarte, que ela é infértil, né? Existe um teste, o tubo de ensaio, né, que é um teste que se realiza adentrando a vagina da bezerra, né? Ainda a bezerra, você introduz esse tubo de ensaio e nele você vê lá os centímetros que adentrou, né? Se esse tubo adentrou em média 10 a 12 centímetros, se considera que essa fêmea ela é normal e tem a possibilidade de emprenhar, sim. Mas se no caso oposto, esse tubo adentrar em média 2, 4, 5 centímetros ou não adentrar nada, né, essa fêmea, infelizmente, ela é considerada como uma fêmea Frimarte, ela é tida como uma fêmea infértil e, infelizmente, não existe tratamento para isso. Esse animal ele tem que ser descartado, pois esse animal vai ficar ali atrasando a reprodução do seu rebanho e não vai emprenhar. Você vai estar achando que ela vai estar prenha, porque pelo fato dela ser Frimarte, ela tem características masculinas muitas vezes, ela está ali todo tempo bonita, forte no rebanho, você acha que aquele animal está prenha, mas na verdade ela é infértil e infelizmente não emprenha. Bom, pessoal, seguindo assim o monitoramento do rebanho, a gente fala um pouco sobre a condição de prenhez desse animal, né, que é nada mais, nada menos do que a gente vai dizer se esse animal se está prenhe ou não está, né? Se a vaca está prenhe, né, a gente vai dizer mais ou menos o tempo médio, né? É importante ressaltar que só é possível o diagnóstico, mesmo com auxílio de ultrassom, só é possível o diagnóstico a partir de 30 dias do animal de coberta, né? Então a gente sempre que vai em alguma fazenda, a gente diz, coloca essa vaca com mais de 30 dias de coberta, né, ou mais de 30 dias de inseminada, que só assim vai permitir que a gente diagnostique essa prenhez com precisão, né? Então, diagnosticando a prenhez, constatando que o animal está prenhe, a gente vai dizer uma estimativa de prenhez desse animal, se o animal está com 3, 4, 5, 6 meses ou 8 meses, né? É importante relembrar aos senhores que essa fase gestacional ela é uma estimativa, né? Isso altera de animal para animal. Pode ter erro? Pode. Perfeito só Deus, eu costumo dizer, né? Nesse ponto de diagnóstico de gestação, a gente dá uma estimativa mais aproximada possível. Mas, querendo ou não, tem vaca que pare aqui com 9 meses e meio,
né, como a gente já se deparou no caso lá da fazenda que eu estou mais frequente, na Fazenda Belo Vale, que é o proprietário Tiago Guedes, né, Manuel, não me deixa mentir, a gente acompanhou uma vaca lá que pariu com 9 meses e 25 dias, né, e geralmente a cria é enorme. A maioria das vezes que esse parto passou dos 9 meses de gestação, esse animal era macho, né, e enorme o bezerro, enorme, né, então isso aqui a gente dá uma estimativa, não é preciso, entendeu? Do jeito que tem uma vaca que pare com mais de 9 meses, tem uma vaca também que pare com menos de 9 meses. Beleza? Então, pessoal, eu já expliquei um pouco sobre a importância do acompanhamento veterinário. Agora eu digo a vocês os fatores que contribuem para esse sucesso, para essa eficiência na reprodução. São 3 fatores. O primeiro é a nutrição. Então, para que essa vaca emprenhe, a gente precisa primeiro que oferecer condições para que ela emprenhe, né? O primeiro fator é a nutrição, né? Quando eu falo em nutrição, eu falo um volumoso de qualidade, um concentrado de qualidade, uma água de qualidade. Então, a gente tem que ter atenção a esses detalhes, né? E eu não poderia deixar de falar, né, uma suplementação mineral, né? Já está com 10 minutos? Ave Maria! A suplementação mineral, né, que é importantíssima. E nesse momento, eu não poderia deixar de dizer, né, a tecnologia, que apesar de não ganhar nada financeiramente com essa tecnologia, é a que eu mais recomendo, né, que é a Tortuga. Por quê? Porque tem eficiência. Os animais que se alimentam de suplementos da tecnologia Tortuga, a gente nota a diferença em campo, né, a gente vê a diferença de ovário, a gente vê a diferença na prenhez dos animais. Então, é importante que se utilize. Não se deixem enganar por falsos vendedores que vendem suplementação mineral na porta de casa, né? Busquem sempre o que tem qualidade. E o que eu recomendo de qualidade é os minerais Tortuga, né? Um segundo fator é o fator ambiente. Quando eu falo em fator ambiente, eu me refiro, né, a gente dá conforto mínimo a esses animais, né, o máximo, na verdade, de conforto possível, né, e fornecer bem-estar a esse animal, né, uma vaca com bem-estar, uma vaca em um ambiente confortável, ela tem tendência a melhorar também a eficiência reprodutiva. E por último, eu não poderia deixar de falar, é a sanidade, né. E quando eu falo em sanidade, eu geralmente indico algumas vacinas, né? E a vacinação ainda, a prevenção, na verdade, ainda continua sendo, tanto em humanos como em animais, prevenir ainda continua sendo o melhor remédio. E quando eu falo em vacas, as vacinas que eu mais recomendo, né, são essas duas aqui, né? Para quem quer ter sucesso na sua eficiência reprodutiva do seu rebanho, essas são as duas vacinas que eu mais recomendo. Também não ganho nada com essas vacinas, né? O que eu ganho é o resultado, tanto com os animais do produtor, como o meu resultado nas recomendações, né? É a Cattle Master Gold, uma delas, e a outra é a Fertiguard Selenium Max. Uma pertence ao laboratório Valer, né? E a outra pertence ao laboratório da Zoetis. Tem gente que às vezes, quando eu recomendo essa vacina, diz, não, mas é uma vacina cara. Eu acho que caro é você inseminar um animal não emprenhar, caro é você inseminar uma vaca e ela abortar. Isso que é caro. Tratar um aborto pode ter certeza que é prejuízo. Então, eu recomendo essas vacinas para que previna doenças que causam transtornos voltados à reprodução, que é aborto, repetição de cio, dentre outros problemas, né? Então, para quem quer ter sucesso, pode salvar o nome dessas vacinas. Quiser em algum momento perguntar o nome dessas vacinas, eu passo novamente para que vocês tenham acesso. Geralmente a gente recomenda que se vacine as fêmeas em idade reprodutiva, né? O principal é aquelas vacas que estão em lactação, né? Mas se vacina também fêmeas que já estão sendo inseminadas, né? Até porque não adianta a gente vacinar um animal que não está ainda em atividade reprodutiva, né? Então, vacina esse animal. Para quem nunca fez essa vacina, se repete após 21 dias, que é o reforço que a gente chama. E a partir desse reforço, se repete
é sempre anual, essa vacina. Para vocês terem ideia, o gasto dela é anual, né? Todo ano se recomenda fazer essa vacina. Tem outras vacinas importantes, mas para a reprodução em si, essas são as que recomendo. Pessoal, eu acho que é melhor a gente abrir para pergunta no final, beleza? Porque o tempo tá acabando aí, mas pode ficar tranquilo que o que o senhor tiver de pergunta a gente vai tentar responder. Bom, e quais seriam os benefícios dessa eficiência reprodutiva, de uma boa eficiência reprodutiva nesse rebanho de vocês, né? Nessa atividade leiteira, né? Quando eu falo dos benefícios da reprodução voltado à produção de leite. Um deles é a diminuição do DEL, dos dias em lactação, né? Que é a média de DEL do rebanho, o que implica dizer que tem muita vaca ali parindo, né? Então, isso, quanto menor a média de DEL, maior o número de vacas recém-paridas, vamos dizer assim, em lactação e trabalhando a todo vapor no seu rebanho, né? Aumento de proporção de vacas em lactação, né? Consequentemente, tem muita mais vaca parindo, então a proporção vacas em lactação aumenta, né? Um outro benefício é acelerar a transição de vacas primíparas para a segunda lactação, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, uma vaca de primeira cria, né? Que muita gente chama novilha de primeira cria, mas na verdade é vaca, pariu é vaca. É uma vaca de primeira cria, quando é na segunda cria, ela expressa maior ainda o seu potencial produtivo. Acho que vocês que estão no campo, né, que estão nessa atividade leiteira, sabem muito bem melhor do que eu, né? Que essa vaca em segunda cria, ela aumenta muito mais a sua produção. Então, pessoal, se tem mais vaca em lactação, tem um maior retorno sobre o custo alimentar, né? A vaca está pagando o que está consumindo e também está deixando lucro para o produtor, né? E por último, a gente tem o benefício também na questão de um maior nascimento de bezerras, de bezerros, né? E consequentemente isso também gera lucro para a fazenda, né? Eu falei para vocês da importância do acompanhamento veterinário, falei para vocês da importância das anotações das informações de cada vaca no seu rebanho, trouxe para vocês a solução. E aqui eu também trago para vocês a solução, né? O projeto Ouro Branco também tem o segmento melhoramento genético, onde este é executado particularmente por mim, né? Onde o produtor, na verdade, ele tem acesso tanto ao acompanhamento veterinário, como também ao melhoramento genético dos seus animais por meio da inseminação artificial. E lembrando que por um custo mínimo. É importante ressaltar nesse momento que o Sebrae é um parceiro do empreendedor, é um parceiro do produtor, e nesse projeto o Sebrae ele entra com 70% do custo total, ou seja, o produtor só paga 30%, e isso também dividido em algumas parcelas de 10 meses. Então, só não insemina hoje em dia quem realmente não quer, eu sou sincero a dizer, não insemina quem não quer, né? Com essa ajuda do Sebrae, ficou ainda mais fácil, né? O produtor ter acesso a essa tecnologia que aqui para a gente é novidade. Mas lá para a região de Alagoas, Minas, o pessoal não utiliza mais boi. É quase que 100% inseminação. Então a gente precisa trazer essa tecnologia para a nossa região também. São poucos produtores que infelizmente ainda inseminam aqui em Sousa e região. Então a gente tem que ampliar essa quantidade de produtores que inseminam, tentar buscar o melhoramento genético por meio de uma técnica simples chamada inseminação artificial. O projeto ele visa, como eu falei, né, melhorar geneticamente os animais, né, e isso é permitido graças a algumas parcerias, tanto com o Sebrae, como também a empresa Progens, que é o diretor e amigo Guilherme Veras, né, tem a parceria de longas datas com a gente, e é por intermédio dele, né, que a gente tem acesso à fonte da melhor genética do Brasil e do mundo, que é a Select Series. Guilherme hoje ele é representante a nível de Nordeste, né, então o que tem de material genético que a gente utiliza na inseminação, a gente consegue graças a essa parceria com ele, né, e é uma parceria que já vem aí, eu acho que mais de 5 anos, né, mano? Já tem mais de atendimentos dele aqui na Paraíba, eu acho que o Guilherme já tem uns 10 anos, né? E essa parceria, então, já é de longas datas,
ele já vem contribuindo para o melhoramento genético aqui da região, como também na região que ele trabalha. Bom, pessoal, e o que é que a gente quer? Né? É fugir um pouco dessa realidade. Né? Quando eu falo fugir um pouco dessa realidade, é a gente conseguir produzir animais assim, animais mais eficientes. E quando eu falo em animais eficientes, eu não falo em animais tanto apurados, porque é importante a gente entender o seguinte: se a gente apurar muitos animais na nossa região, a gente vai sofrer com o clima, né? Mas é possível inseminar, é possível produzir animais mais eficientes e também animais mais rústicos, beleza? Então, para finalizar, é isso que a gente busca, né? Animais que se encaixem em cada realidade de cada produtor, né? Não é que essa bezerra aqui, não é que quer dizer que essa bezerra aqui vai encaixar em todo produtor que tem aqui em Sousa e região, né? Isso vai depender da forma, né, do manejo da sua fazenda, né, que a gente permite criar animais um pouco mais apurados, né? Mas para cada produtor, para cada forma de produzir, para cada forma o tempo esgotou aqui, mas eu já estou finalizando. Para cada produtor existe, vamos dizer assim, um animal ideal, né? Possa ser um animal mais apurado, possa ser uma novilha, uma bezerra 3/4, e possa ser também uma novilha mais G, né? Que tem muita gente aqui que gosta, né, dos animais G, né? E eu não tenho nada a dizer contra, né? Assim, para cada produtor existe um animal que se encaixa perfeitamente no seu sistema de produção. Beleza, pessoal? Então, só para finalizar, para vocês terem uma ideia de valores do quanto o Sebrae auxilia o produtor nessa parte dos 70%. Né? Um exemplo aqui, a gente disponibiliza pacotes ao longo do ano, né, de 20, 30, 40, 50 ou 65 IATF. E o que seria esses pacotes? Né? São o acompanhamento veterinário, resumindo, é o acompanhamento veterinário com também a opção de inseminar. Né? Para cada pacote em números, ele representa a quantidade de animais que a gente insemina. E para vocês terem uma ideia, o pacote de 20 em ATF, ele tem um custo total de 5.900. Só que como o Sebrae entra com 70%, o produtor só paga R$ 1.700 dividido em 10 vezes no cartão. Então, por isso que eu falo, hoje só não insemina quem realmente não quer. Isso aqui, de uma certa forma, é fácil demais de pagar, né? A gente sabe que a dificuldade do produtor, mas com essa ajuda do Sebrae ficou fácil demais de inseminar. E realmente só não insemina quem não quer. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar, que a gente está aqui para resolver, né? Tentar resolver. Não tem carência alguma no leite, né? A única coisa que ela causa ao leite, geralmente o pessoal reclama muito, é porque, como é uma vacina, né, ela causa às vezes uma reaçãozinha no animal, o animal tem um certo grau de febre e acaba que diminuindo um pouco a produção, mas a questão residual não deixa de forma alguma. Pode vacinar sem medo, que não deixa resíduo algum no leite. Não, tranquilo. Pode perguntar, pode ficar à vontade para perguntar. No caso de uma vaca que teve aborto, né, o primeiro aborto, como você falou, a gente recomenda tratar esse animal. E não só tratar, vacinar todo o rebanho, porque, como eu falei, prevenir ainda é o melhor remédio. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com prevenção. Mas teve um caso de aborto, então trata esse animal. Se essa vaca continuar repetindo, tiver mais outro caso de aborto, aí eu já começo a falar o quê? Já fica ligado nessa vaca, né? Que infelizmente essa vaca, como já é problemática, você já vacinou essa vaca e ela ainda está continuando tendo aborto, infelizmente
a gente recomenda o descarte, beleza? São 21 dias exatos, né? É importante que não se estenda muito, porque senão você perde esse reforço, né? Isso é o que o laboratório recomenda. Você tem que vacinar com 21 dias exatos. Né? Com 21 dias exatos, né? Anota a data lá, com 21 dias exatos você repete esse reforço. E para quem usa boi, né, é interessante ressaltar que vacina também o boi. Viu? Porque o boi ele é o principal carreador ali, disseminador de doenças reprodutivas no rebanho, né? Tem que vacinar o boi. Não caiam na besteira de, não, o boi vai ficar frio, né? Como eu já ouvi muita gente falar, o boi vai ficar frio, mas não caiam nessa besteira não. Vacinem. Geralmente o tubo dessas, da Cattle Master é 25 doses. Dessa outra já, a Fertiguard Selênio é 50 doses o tubo. É 5 ml uma dose por vaca. Beleza? A gente tem acesso aqui a essa vacina, né? Se vocês tiverem interesse, pode pegar meu contato, ficar à vontade, que a gente passa o fornecedor da vacina. E, mais importante ainda, né? A Belo Vale, para quem não sabe ainda, a Belo Vale vai ter um ponto de venda de medicamentos para justamente facilitar esse acesso de medicamentos a alguns para os produtores, na verdade, né? A gente sabe que tem muito medicamento que às vezes eu passo, um exemplo, essa vacina, às vezes eu passo para o produtor e dificilmente o produtor encontra, né? Aí uma das alternativas vai ser disponibilizar essa vacina direto na Belo Vale, né? Aí vocês podem se comunicar com a Silvana, né? Ir direto lá na ração, quando forem comprar ração, já ter acesso ao medicamento, né? A essa vacina. A gente vai trabalhar com essa Fertiguard Selênio, que é a parceria fechada com a MSD. Mais alguém? Bom, pessoal, já que não tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e estou disponível para qualquer dúvida em uma hora posterior. Como é? Bom, a gente não faz ainda o curso de inseminação, mas a Progens, que é a empresa parceira da gente, né, ela está realizando curso de inseminação. Eu acho que já realizou em Itaporanga e também realiza na sede lá em Garanhuns. Já é o 13º que ele está realizando lá em Garanhuns e o produtor pode ter acesso pagando R$800, aí tem direito à alimentação e a 3 dias de curso. Só não tem direito à hospedagem, mas eu digo a vocês, lá é uma aula que nem todo mundo tem, né? Esse curso que ele dá lá, quem realmente quer aprender, né? Porque não adianta você mandar, por exemplo, uma pessoa que você quer que insemine e essa pessoa não tem interesse em aprender a inseminar, ela não vai aprender. Nem mande. Mas se você é um produtor, você quer aprender, pode ir que você não vai se arrepender. Vai aprender de certeza. E inseminar é prática, viu? Teve uma pessoa aqui, que é produtor de leite, que está aqui na plateia, aqui, que o nome dele é Hermes, que ele começou a inseminar há pouco tempo. Ele pensou em desistir, achou que não ia conseguir, mas hoje já está emprenhando vaca, né? E eu disse a ele, eu para ser estudante de medicina veterinária, quando eu me formei que fiz o curso, eu vou dizer a você, eu suei a testa e achei que não ia aprender não, mas inseminação é prática. Quanto mais você pratica, mais você aprende. E hoje, o cara tá fera lá.